Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer a nossa primeira aula. Na verdade, vamos chamar de segunda, né? Porque a primeira eu ensinei vocês como que. Ensinei não, eu falei sobre a dinâmica do curso. E agora é a nossa primeira aula mesmo, começando aqui. Então vocês vão ter esse conteúdo de conjuntos numéricos, números naturais, e depois mínimo múltiplo comum e massor comum. Então é esse conteúdo que nós vamos ver essa semana. Conjunto dos números naturais. Então assim, os números é uma invenção humana. Era necessário inventar-se, criar-se símbolos que representasse quantidades. Diz a história que os números eles foram inventados por conta de um pastor de ovelhas. Então naquela época não tinha esse símbolo 1, esse símbolo 2, símbolo não existia. E aí o pastor de ovelhas pegava suas ovelhinhas para pastar. E para ele ter certeza que ele não tinha perdido nenhuma, o que ele fazia? Saiu uma ovelha do curral, ele colocava uma pedrinha no saco. A segunda ovelha, outra pedrinha. A terceira ovelha, outra pedrinha. A quarta ovelha, outra pedrinha. E assim sucessivamente até que todas as ovelhas saíssem para pastar. No retorno delas, conforme uma ovelhinha entrava para o curral, ele tirava uma pedra do saco. A outra entrou, tirava a outra entrou, tirava a outra pedra. Então, ele sabia se tinha perdido a ovelha ou não, se ele precisava ir buscar, se sobrasse certa quantidade de pedras no saco. Então, aquela quantidade, ele tinha que ir atrás, porque a ovelha não voltou. Se são 10 ovelhas, ok. E se o cara tem 200 ovelhas? Um monte de ovelhas. Então, assim, fazer a correspondência de quantidade de ovelhas com quantidade de pedras era inviável. Então, foi aí que a humanidade passou a pensar na criação de símbolos, de símbolos para poder representar quantidade. Então, aí a gente tem os símbolos do 0 até o 9. Esses símbolos do 0 até o 9, eles representam uma quantidade, e essa quantidade a gente chama de números. Então, esse símbolo aqui, cadê meu mouse? Aqui. O símbolo 1, ele representa uma quantidade. O símbolo 2 representa duas quantidades. Então, assim, é uma invenção humana maravilhosa, porque com 10 símbolos, ou seja, do 0 a 9, a gente escreve qualquer número. Esse é o sistema numérico indo-arábico, que foi os hindus que desenvolveram e os árabes aperfeiçoaram. Os árabes eles difundiram para o mundo, né? Então, aí teve a criação do conjunto dos números naturais, que são esses números inteiros positivos, 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora, né? Existem uma infinidade de números e a notação que a gente usa é esse N aqui. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Bom, e na matemática, a gente tem, nos números naturais, a gente fala de um sucessor de um número. É o próximo número natural daquele que a gente está considerando. Por exemplo, quem é o sucessor do 4? É o 5. Quem é o sucessor do 31? É o 32. É o próximo número. Se eu perguntar para você, quem é o sucessor do 100? 101. Quem é o sucessor do 115? 116. Então, todo mundo sabe o que é o sucessor. E, na língua portuguesa, quando a gente quer falar de uma determinada pessoa, ou a gente não sabe quem é, ou não quer falar o nome, a gente usa fulano, né? Ou fulano ali, fulaninho, jogou lixo aqui na frente da minha casa.
Nosso fulano, amigo da ciclana, quando a gente usa fulano e ciclano quando a gente não quer nomear ou a gente não sabe de quem se trata a pessoa, né? Então, no português, a gente usa fulano e ciclano. Aqui na matemática, a gente usa letras no lugar do número quando a gente não sabe quem é ou quando a gente quando a gente não sabe quem é, ou quando a gente quer generalizar para qualquer valor, né? Igual Cilano, Beltrano, pode ser pessoas específicas, mas não é uma só. É diferente de falar a Andréia, professora de matemática. Aí se eu falo o fulano é professor de matemática. Que fulano? Eu não dei nome aos bois. Então, esse fulano pode ser qualquer pessoa. Tá? Então, na matemática é isso. A gente usa letras quando nós não sabemos quem é ou quando queremos generalizar. Agora, quando eu sei quem é o valor, eu falo, ó, o número 4, o número 5, o número 10. Agora, quando eu não sei, valor X, o valor N. Então, vamos chamar de N quando a gente quer designar qualquer número natural, tá? N. E agora eu quero saber a expressão quando eu estou falando do sucessor de N. Até agora, a gente fala rapidinho. Sucessor de 8, 9. Sucessor de 11, 12. Então, qual é a expressão seria para o sucessor de N? O sucessor, a gente sempre faz mais um, né? Então, o sucessor de N vai ser N mais 1. Essa expressão, ela tem que valer... Um minutinho só. Essa expressão, ela tem que valer para qualquer número que eu colocar aqui, tá? Do N. Eita, deixa eu digitar, não tá legal hoje. Para qualquer valor de N. Então, N mais 1, será que dá certo? Se o meu N é 15, o sucessor de 15 é 16. 15 mais 1, 16, tá certo? Então, essa expressão vale para todos. A mesma coisa do antecessor. O antecessor é o número natural antes, é o número que vem antes. O antecessor de 5 é o 4. O antecessor de 42 é o 41. Então, qual é a expressão que a gente pode falar para o antecessor de um número N? De um número N, qualquer valor que serve, é o nosso fulano e ciclano da língua portuguesa, tá? É o valor de N. Então, o antecessor sempre é o valor menos 1. O antecessor de 100, 99. O antecessor de 34, 33. Tudo bem? Isso aqui já não precisa. Então, quais são as operações fundamentais que nós temos aí na matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. São as operações fundamentais que nós temos, tá? Nesse curso, eu não vou ter o tempo de estudar com vocês como se resolve o algoritmo, né? A montar a conta, porque não dá tempo. Então, eu sugiro, se você tem problema com a multiplicação e a divisão, procure um videozinho no YouTube que ensina você multiplicar e dividir. Porque a adição e subtração é bem simples, mas a multiplicação e a divisão, ela não é difícil, mas ela precisa de ser trabalhado para você fazer rápido, porque no concurso você não vai ter calculadora, tá? O que a gente vai fazer agora nesses exercícios? Nós não vamos resolver. O que eu quero aqui é que a primeira coisa, você leia o problema. Na matemática, a resolução de problemas, vou falar problema de novo. Na resolução de problemas, a dificuldade não está em fazer as operações, em usar o recurso matemático aí que você aprendeu para resolver. Não é isso. A dificuldade
na resolução de problemas de matemática é você interpretar o texto. Isso aqui é um texto, gente. A questão de concurso é um texto. É você interpretar este texto e coletar dessa primeira coisa. Você tem que saber do que se trata. Do que se trata esse texto. Segunda coisa, qual é a pergunta? O que ele quer saber? Porque aí, a partir dessa pergunta, você vai usar as informações dadas pelo texto e o seu conhecimento matemático para saber o que você tem que fazer. Qual é o que eu aprendi na matemática que me ajuda com essas informações a resolver esse problema? Vamos lá, vou fazer só esse primeiro aqui, tá? A gente só vai pensar, a gente não vai resolver. Então, isso é um exercício. Os próximos exercícios, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer um exercício de o que você precisa saber da matemática que te ajuda a resolver. Não é para resolver, tá? Então, vamos lá. Essa questão caiu no concurso da Prefeitura de Venâncio Aires para instrutor de esportes. O quadro abaixo apresenta o valor vendido por uma loja em cada dia de certa semana. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta o valor médio vendido por dia nessa loja. Do que se trata? Esse problema se trata de uma quantidade de valores vendidos por uma loja, certo? E esses valores são colocados por dia. O que ele quer saber? Vamos lá, o que ele quer saber. Então, gente, sempre façam isso. Ai, por que minha caneta não tá? Maria. Ó, a minha caneta não tá funcionando, tá? Só o laser. Não tá mesmo. Ei, minha filha fez alguma coisa aqui. Desculpa, gente, vou ter que arrumar aqui depois. O que você vai fazer? Você lê o problema a primeira vez. Agora você grifa a pergunta. Não vai grifar aqui porque o meu só tá no laser. Sendo assim, assinar a alternativa que apresenta o valor médio por dia nessa semana. Então, aí você vai grifar o valor médio vendido por dia nessa semana. Façam isso. Grifem a pergunta. Grifem a pergunta, porque a pergunta que direciona se o que você fez se você está respondendo o que ele está perguntando. É muito comum. Tem gente que faz as operações tudo bonitinho, chega lá, não responde o que o exercício está pedindo, aí não valeu de nada, você perde a questão. Então, sempre façam isso, por favor. Grifem o que ele está perguntando. O valor médio vendido por dia nessa semana, ele quer saber isso, o valor médio. Aí depois você vai ver quais informações você precisa para poder fazer isso. Então, primeiro, para essa questão, você tem que saber fazer média. Calcular a média, correto? Segundo, você precisa saber adicionar, porque calcular a média de qualquer coisa, você soma tudo e divide pela quantidade de itens que você somou, assim que calcula a média. Então, você tem que saber como se calcula uma média. A adição, porque você vai ter que somar os valores, e a divisão, porque depois de somar esses valores, você vai dividir pela quantidade. São esses 3 recursos que você tem que fazer. Então, o que acontece? De tanto você ficar fazendo questões de concurso, você bate o olho na questão, você já sabe o que precisa fazer, tá? E grifem a pergunta, porque assim, na hora do concurso, muita gente fica nervosa pelo tempo, da sua dor, da isso, daquilo. Tem vários fatores que interferem. Então, se você está concentrado em responder aquilo que se pede, te facilita. Então, grifem a pergunta para você sempre lembrar dela, tudo bem? Então, nos próximos exercícios, vocês vão fazer esse exercício de ler, saber do que se trata e grifar a pergunta. Tudo bem?
quais são os recursos matemáticos que você precisa para responder essa questão. Você não vai resolver, você só vai fazer esse exercício, tá? Fazer mais um. Essa é uma prova da VUNESP de 2020, da Prefeitura de Morro Agudo, para agente de controle de zoonose. Durante a realização de um censo, em 25 dias foram entrevistadas 2.000 pessoas. Considerando que o ritmo de trabalho e o rendimento foram os mesmos diariamente, em 20 dias o número de pessoas entrevistadas foi. Do que se trata? Aqui se trata de um censo em que pessoas são entrevistadas. Determinada quantidade de pessoas são entrevistadas em certo período, né? Em dias. É isso. O que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Em 20 dias, o número de pessoas entrevistadas foi. Então, grifem isso. Ele quer saber, em 20 dias, qual o número de pessoas que foram entrevistadas. Grifou? Beleza. Agora, você volta no texto. Quais são as informações que você precisa para poder responder essa questão? Tá? Então, eu preciso aqui, ó, que ele falou que em 25 dias foram entrevistadas 2.000 pessoas. Se vocês quiserem, grifem também essas informações. Em 25 dias foram entrevistadas 2.000 pessoas, assim você não se perde. Tá? Tudo bem? É esse exercício que você vai fazer. Agora, o que eu preciso fazer? Eu posso responder com uma regra de 3. Resolver regra de 3 para responder isso. Ou você pode ter outros mecanismos para saber quantas pessoas são entrevistadas em um dia, usando ali que 25 dias, 2.000 pessoas são entrevistadas. Aí você pode ver, em um dia são entrevistadas tantas pessoas. Aí, esse um dia multiplica por 20. Também dá certo. Tá? Então, pessoal, é isso. Lá no Moodle tem o PowerPoint completo com outras questões. É só esse exercício que vocês vão fazer, tá? Não é para resolver, porque a gente não teve todo o conteúdo até agora. A gente está começando. E, além disso, vocês têm o conteúdo de mínimo, múltiplo comum e major comum. Então, na segunda-feira, a gente se vê, tá? Beijos para vocês.